Bom dia a todos. A turma é pequenininha, professor Felipe. Eu queria apresentar para vocês o professor Felipe Tivas Ortiz, que veio assim, com muito boa vontade atender um pedido meu de participar dessa aula aberta, com poucos alunos. Lógico, a gente não está como está na aula de zoologia, né? Veio o pessoal de latim e grego, não tinha nem onde sentar. Mas eu agradeço muito você ter atendido o meu convite, professor, porque é um dos assuntos que chama muito a atenção dos alunos quando a gente trabalha com nomes de uma maneira geral, né? A minha cadeira, toponímia, ninguém conhece, pouca gente conhece. Em Cuba há um grupo que estuda, pelo menos havia um grupo forte até pouco tempo estudando os nomes de lugares e de pessoas. Mas dentro dos nomes a gente tem uma categorização, vocês já viram, né? Já tivemos duas experiências diferentes e vamos ter mais algumas até o final do nosso semestre, né? Então, quando a gente trabalha com nomes de marcas ou mesmo nomes ligados à literatura, às artes, existe um procedimento diferente na formação, no pensamento, sobre o que esses nomes significam e o que eles desejam transmitir para o interlocutor, né? Então, só apresentando, o professor não é brasileiro, é cubano, né? Eu não conheço a tua carreira pregressa, professor, mas você vai se apresentar melhor. O professor é livre docente da Escola de Comunicações e Artes, a ECA, departamento CRP, que é Comunicação e Relações Públicas, Publicidade, Propaganda e Turismo. Ótimo. Então, ou seja, tem tudo a ver com o que a gente está fazendo, até porque um dos nossos temas que eu estou trabalhando é turismo também, né? Então, professor, mais uma vez, muito obrigada. Se você julgar necessário, por favor, apresente-se melhor, porque eu sei que você faz milhões de coisas. Eu tive a sorte de ser apresentada, conhecer o professor Felipe, ainda hoje que a gente está se conhecendo pessoalmente, a gente só se conhecia por foto, por WhatsApp, por meio de uma doutoranda minha que ele conheceu, e como ele trabalha também com barreiras culturais, isso é um dos motes da tese de doutoramento dela, é uma das partes, então o professor Felipe sempre ajuda aí na interlocução, tá bom? Pessoas são todos seus, muito obrigada, e eu peço que você se apresente as outras coisas que você faz. Antes de você se retirar, eu queria agradecer formalmente esse convite que estamos atendendo com muito prazer, com muito carinho. Quero agradecer também a presença de todos vocês e o carinho de todos vocês, né, nessa acolhida que eu sempre sinto cada vez que eu me apresento aqui na FAPERECHE para palestrar, pesquisar, etc. Essa faculdade próxima, né, próxima da nossa, da ECA, e que evidentemente é também nossa casa, que a USP às vezes tem que fazer cair essas barreiras entre as unidades, né? E pensarmos mais interdisciplinarmente ou transdisciplinarmente. O que significa essa trans, né? O prefixo trans significa viagem, né? Essa viagem entre disciplinas, entre unidades, entre as diversas formas de pensar e agir e habitar essa terra, né? Que estamos aqui apresentando de alguma forma. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Estamos aqui. Felipe, são todos seus. Obrigado. Divirta. Gente, o professor se colocou muito aberto, então se vocês quiserem, na fala dele, né, perguntar, fiquem à vontade. Obrigado. Bom, gente, eu queria apresentar para vocês esse tema aqui, que é assim, marcas, barreiras culturais à comunicação, criatividade e pós-humanismo na era digital. Eu vou tentar fazer nesse breve tempo, né, uma conexão entre essas coisas, esses termos e conceitos, na verdade, aparentemente desconexos. Eu vou tentar apresentar eles, né, com imagens, com elementos que permitam contextualizar e concretizar as ideias que iremos apresentar. A professora falou de mim e falou, no caso, me apresentou como cubano. Eu prefiro me apresentar mais como cubano brasileiro ou brasileiro cubano, porque quando eu visito Cuba, meu país de origem, sou recebido assim: chegou Felipe el brasileño. Mas quando eu volto, ou estou aqui,
falam assim, chegou Felipe, o cubano. Eu não sei mais se eu sou cubano, se eu sou brasileiro, se eu sou cubano, brasileiro, brasileiro, cubano. Eu acho que eu estou por aí, né? Porque levo já bastantes anos morando aqui, tive a chance de fazer meu mestrado e meu doutorado também aqui na USP, minha livre docência também, como falou a professora, aqui na USP. E bom, temos aqui o nosso grupo de pesquisa, de debate, que se chama Totti Criar Com, também, entre outras coisas. Sou autor de livros publicados aqui por editoras como a Atlas, entre outras, em português, além dos publicados em espanhol, né? Em inglês, etc. Né? Bom, esse é o grupo Totti Criar Com que estávamos apresentando para vocês, né? Esses são os temas de pesquisa que aborda barreiras culturais à comunicação, que foi reconhecido oficialmente pela Unesco do ano passado como um tema de pesquisa, né, importante. Tanto é que esse ano vai ser discutido novamente nos eventos de comunicação da Unesco, no qual vamos a participar novamente. Temos também nesse nosso grupo de pesquisa Totti Criar Com, que aliás Totti é o deus da sabedoria egípcio. Criar Com significa criatividade, inovação, comunicação e marketing, né? E as linhas de pesquisa, estávamos já descrevendo a primeira, temos também criatividade, inovação e empreendedorismo, marketing e comunicação para a gestão de projetos, gestão da comunicação e marketing digital, e EAD, e marketing pessoal na internet. Hoje, desses temas todos que abordam nosso grupo, de debates, de estudos, vamos nos concentrar fundamentalmente no debate das barreiras culturais à comunicação ligadas ao nome, como foi pedido da professora, e a marca, o branding, né? Branding, que é o termo que se usa mais no marketing. Também vamos falar um pouquinho do marketing pessoal na internet, né? Que eu acho que hoje é uma coisa fundamental, né? Quem não faz, quem não posta uma foto sua hoje, depois de repente, quando esteve num show, ou quando esteve de repente num lugar que gostou e fez um selfie. Bom, isso também é marketing pessoal. Só que muitas vezes fazemos isso de uma forma naif, sem uma, vamos dizer assim, sem uma pretensão, sem um objetivo estratégico. E bom, vamos conversar um pouquinho disso todo através de nossas falas. Bom, continuando, bom, continuando, vamos conversar um pouquinho, mas eu já me apresentei e eu estou em desvantagem agora com vocês. E eu quero que todos aqui se apresentem. Eu sei que todos vocês se conhecem, mas agora vão se conhecer de uma forma diferente. Eu quero que vocês se apresentem agora seguindo o princípio dos faraós egípcios, né? Que todos tinham um cartucho no qual estava o nome de nascença e também o nome quando eles eram coroados, né? Então, todos nós temos um nome no qual, o qual deram nossos pais, a família, certo? Mas temos também aquele apelido, né? Aquele nome do coração. Então, como estamos numa disciplina, que é a disciplina da professora toponímia, eu acho que nada melhor que nos apresentarmos com esses dois nomes. O nome do coração, que é o nome que é aquele apelido, né? E aquele nome que nos deram de nascença, seguindo o princípio dos faraós. Alguém pode dizer um número rapidamente? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Seu nome é? Marisa. Marisa, eu vou querer que você se apresente, mas que fale. Mas, falando assim, seu nome e sobrenome, né, de nascença, o nome do coração, tá? E por que procurou essa palestra? Certo? Nome Marisa Machado. Nome do coração, meus amigos me chamam de Ma ou Marê. Eu sou aluna, mas também sou professora de educação infantil. E eu procurei essa palestra porque eu faço a matéria com a professora e também porque eu me interessei pelo tema. Eu achei bem interessante e achei que pode ser bem útil, achei diferente. A expectativa é que eu aprenda coisas novas e estou muito feliz de conhecer o professor. E o que mais? Lazer? Pode falar, pode. Lazer? O que eu faço no lazer? Pode, como se quiser, se dá para falar. Eu gosto muito de música, eu gosto de tocar flauta. Ótimo, parabéns. Esse é um lazer criativo. Lembra do ócio criativo, né? É muito importante, né? Para a gente quebrar as barreiras. Porque aqui vamos falar de quebrar barreiras. E uma das maneiras de quebrar barreiras é com a criatividade.
fundamental, né? Bom, o Felipe como número 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Você, por favor, poderia se apresentar da mesma forma? Como fará, como faremos? Sim. Meu nome é Alessandra Neves e como apelido na organização, geralmente as pessoas me chamam de Lê ou de Leca. Ok. Os três nomes. E eu estou aqui com a irmã da professora Patrícia, fazer a disciplina. Também estou iniciando um projeto de pesquisa com ela, então essas coisas me interessam bastante, essa área me interessa bastante. Meu trabalho sobre a disciplina de Ciências de Brand, Muito bom. se são nomes distintos, nomes de cores, Excelente. a questão do brand, isso, essa relação. Algo mais que eu vou dar. Lazer, se dá para falar. Sim, mas eu gosto de comer com a minha sobrinha. Ela é uma adolescente de 15 anos e é show de música. Ela vai me atualizando as coisas, os filmes. A gente tem um pouco de leitura com os livros. Ela vai ler um livro que eu tenho que eu recomendo para ela e um que ela me recomenda. A gente vai trocando depois. Mais ou menos misturado disso com música. Eu gosto bastante de ouvir, assim, ciências estatais para mim. Obrigado. E agora, alguém do sexo masculino quer se apresentar, porque foram duas mulheres, só para tentar ter um pouquinho de equilíbrio de gênero? Por favor. Meu nome é Jefferson Gomes Almeida, Almeida da minha esposa, eu casei, a gente trocou o sobrenome, ela pegou um dos meus sobrenomes, mas o nome de nascença é Jefferson Gomes da Silva. Coração, apelido, eu não tenho. Função, eu sou aluno de letras daqui, português e grego, eu trabalho na metalúrgica há 11 anos, aqui em São Paulo, sou inspetor de qualidade lá. Eu procurei essa palestra, assim, não só a palestra, mas a disciplina, porque eu achei bem interessante. É algo novo, né? Para mim, não conhecia o Tocomi e está sendo bastante enriquecedor para mim, né? E assim como todas as palestras. E a minha expectativa é aprender coisas diferentes, né? Coisas que estavam fora do meu horizonte até então. Meu lazer, eu tenho dois grandes lazeres. O primeiro é jogar videogame e o segundo, só o segundo, depois ler. Então eu gosto de jogar videogame e ler. Muito bem. Eu também te convido a pesquisar e estudar sobre a linguagem, a cultura egípcia também. Não parar nos gregos, nos latinos, nos gregos-latinos. Tem antecessores, os próprios hititas, né, e outras civilizações interessantes que nos nutrem hoje e muitas vezes nós sabemos que culturalmente a origem, por exemplo, da cultura greco-latina tem raízes em todas essas outras culturas. Isso é muito importante, porque, desculpem a digressão, porque muitas vezes os cientistas achamos, né, sobretudo os que somos formados na cultura ocidental, ou na chamada cultura ocidental, que tudo começou na Grécia. E, na verdade, existiram muitas coisas, né? O próprio Alexandre o Grande, né, o Magno, né, sempre admirou muito os persas, os que derrotou militarmente, mas ele admirava tanto que quando capturaram ao rei Dario III, e mataram por traição dos próprios persas, quando ele capturou o traidor, ele próprio o matou. Quer dizer, é muito interessante ver como ele admirava e queria essa outra cultura que eles absorveram, entre outras, né? Bom, gente, eu queria conversar com vocês sobre
definir conceitualmente marca, branding, barreiras culturais à comunicação e criatividade, termos conceituais sobre os quais vamos sedimentar nosso raciocínio. Mostrar um modelo das 20 barreiras culturais à comunicação, que é um modelo próprio, né, com uma metodologia, questionários e diversas formas de abordar esse assunto, né, e também a criatividade. Mostrar os resultados de algumas pesquisas realizadas sobre o assunto, brevemente, e fazer isso numa linguagem simples, não numa linguagem tecnicista ou técnica demais, sino que realmente se consiga acessar a esse entendimento. Nossas bases estruturais, metodológicas e conceituais são a postura filosófica materialista dialética, né, embasados na teoria da complexidade da Mohan, tá? Também aprofundamos bastante nos estudos culturais de Led Semyonovich Vygotsky, que muitas vezes é colocado mais como um pedagogo, como um psicólogo, mas na verdade a pesquisa dele se aplica na administração de empresas até, no marketing, porque ele foi um homem, grande cientista, que pensou a humanidade, pensou a linguagem, pensou a psicologia humana, e isso não cabe dentro de aquelas caixinhas que às vezes criamos de disciplinas para falarmos de determinadas coisas. Bom, também, evidentemente, Stuart Hall, famoso e grande pesquisador jamaicano, que viveu na Inglaterra. Aí tem a foto dele, pesquisador negro, grande pesquisador especificamente dos temas culturais. E ele, como sofreu muitos problemas, muitas dificuldades na sua vida de pesquisador, bom, se dedicou precisamente a esses estudos multiculturais, né? Bom, Maffesoli, é claro, que fala das tribos urbanas, tá? O Mário Perniola, o Baudrillard, Dixon, o próprio Máximo de Felice, o professor da ECA também, Lúcia Santaella, entre outros, que abordaram o conceito de pós-humanismo e também os conceitos de criatividade, o professor espanhol Saturnino de la Torre, nossos próprios conceitos também a esse respeito, pesquisas nossas, e também especificamente hoje vamos abordar o tema de os autores que abordam o branding, que foi o solicitado, alguns autores dessa aplicação, vamos dizer assim, do marketing, né? Do branding. Bom, e entrando já mais nesse no pedido, né, que foi colocado, nome e marca são a mesma coisa? É uma pergunta. Nome e marca são uma mesma coisa? É uma pergunta para a sala. Não. Você fala que não. Por quê? Porque o nome é o nome, a fonética, né, o nome, o léxico, né, daquela marca. E a marca, ela é uma personalidade, ela é o que traz esse nome também. A marca tem identidade e cultura por trás, certo? Mesmo que um nome pode virar uma marca. E vamos ver agora os exemplos. Por exemplo, o nome Obama, né, não é uma marca hoje? O nome Michael Jackson não é uma marca? Quer dizer, tem nomes que podem virar marcas. Mas como foi bem colocado por a Vitória, né, evidentemente, nome e marca não são a mesma coisa, são diferentes. Né? Quando falamos sobre marca, é muito comum também nos referirmos tecnicamente ao logo, a logomarca, a grafia, né, que pode ter essa marca. Mas isso não é apenas a marca. A marca é muito mais do que isso. A marca é o relacionamento, o vínculo afetivo que tem a pessoa, o indivíduo ou o cliente, como se fala no marketing, né, com aquele nome, com aquela palavra que tem um significado por trás da logomarca, que tem por trás os valores dessa marca, que tem por trás toda a identidade dessa marca, e tem por trás também, evidentemente, bom, todo o conjunto de ativos que tem essa marca, que podem ser os prédios, as fórmulas. Por exemplo, pensemos em Coca-Cola. Coca-Cola não é apenas tomar um refrigerante, por exemplo. Não, Coca-Cola é, na verdade, um complexo multimarcas. Tem todo um conjunto de produtos com diversas marcas, certo? E tem toda uma cultura por trás, o que implica tomar ou não tomar Coca-Cola, certo? Então, Coca-Cola não é apenas a marca, ou a garrafa, ou a embalagem. Coca-Cola é todo esse complexo relacionamento, que pode ser de satisfação, ou de outros tipos, com essa marca. Igual com outras marcas mais atuais que podemos comentar. Google, por exemplo. Qual é o relacionamento com Google? É apenas um site, uma plataforma?
O Google é todo o significado que envolve a búsqueda de informação, todos os significados e sentidos que envolve a parte afetiva, né, do relacionamento com esse buscador de informações, com esse localizador de diversas de conhecimentos, de diversas informações. Bom, por favor. Hoje, qual seria a marca número 1 do planeta? Se Bom, não era a Coca-Cola. Todo ano isso muda bastante, o ranking das marcas muda bastante. Era Coca-Cola há uns 5, 6 anos atrás, se não me lembro mal. Hoje, já não é mais Coca-Cola. Já não é mais Coca-Cola. Hoje são as marcas de internet, quer dizer, as marcas das empresas de base tecnológica. Entre elas, Amazon, Google mesmo, né, Facebook, entre outras. Né. Mas, dentro do ranking das 10 marcas mais nomeadas hoje, né, mais valorizadas hoje no mercado, entra só apenas uma, se não me lembro mal, uma marca do mundo físico, quer dizer, das empresas que surgiram no mundo físico. Hoje, as empresas mais valorizadas são essas. Bom, continuando o nosso raciocínio, falávamos de que a marca é isso. Agora vamos entender um pouquinho mais. Que coisa é o branding? O branding. Branding, bom, na verdade vem da palavra brand, que em inglês, como todos sabem, significa marca, certo? Bom, e quando falamos de branding, estamos falando do quê? De gestão. Gestão da marca. Como administrar a marca? Porque não é apenas ter um nome que vira uma marca. É ter esse nome ou essa marca de forma adequada e de forma que se valorize e, é claro, também no mundo atual, que se monetize. Quer dizer, significa que esse nome tenha um valor também financeiro. Hoje também se fala que a sustentabilidade das marcas deve ser financeira, no mundo do marketing, deve ser também ecológica, tá? E deve ser também social e cultural. Por isso, quando se faz o planejamento da marca, tanto quando você é individual, marketing pessoal, quando se faz também o planejamento da marca de uma empresa, de uma corporação ou de uma instituição, pode ser pública ou privada, deve ter esses 4 elementos: sustentabilidade sustentabilidade financeira, social, cultural e ecológica. E quase sempre pensamos apenas na sustentabilidade ecológica. Na verdade, hoje temos também novas metodologias associadas à inteligência artificial que se utilizam hoje tanto para o indivíduo, no marketing pessoal, como por exemplo para o caso de uma empresa ou de uma organização. Todo isso existe hoje como forma de se trabalhar a marca e o nome, até o nome de alguém que quer que seu nome vire marca. Tudo bem? Bom, continuamos. O que temos aqui também? Temos todas essas coisas que comentávamos e uma coisa muito importante também. Quais são os profissionais que trabalham com as marcas? Gente, desde os profissionais da comunicação, é claro, profissionais da publicidade e propaganda, profissionais do marketing, tá? Que aliás hoje se comenta bastante que o nome do marketing está ficando um pouco antigo, está se falando em transformação. Hoje se fala que não existe mais o marketing, senão a transformação. Muito vinculado também aos termos de criatividade e aos termos de inovação. Bom, tudo isso faz que muitos profissionais hoje trabalhem com branding, e não apenas quem está formado em marketing ou em comunicação, ou, digamos, das carreiras e cursos que se estudam aqui. Hoje, muitas pessoas abordam o branding, mesmo não sendo profissionais desses cursos, e mesmo chegando de forma autodidata. Pensem, por exemplo, que o Mark Zuckerberg, por exemplo, não se formou de Harvard. O Bill Gates não se formou também de nenhuma universidade. É o mesmo caso de o Steve Jobs, que não finalizou Stanford. Então, estamos vendo que pessoas que às vezes não finalizaram os estudos, hoje têm muito sucesso na utilização desses nomes, porque todos esses nomes que eu falei, esses 3 últimos nomes, são também marcas, não são apenas nomes individuais de pessoas, são marcas. Então, essas pessoas, evidentemente, trabalharam seu branding de uma maneira bem, às vezes, profissional, outras vezes de uma maneira muito intuitiva, mas consideram realmente que seus nomes, além do nome da sua companhia, da sua empresa, ficassem como uma marca. Tudo bem? O que temos aqui de interessante? Quem é essa figura? Quem é essa pessoa?
Michael Jackson. Vocês não estão vendo o rosto dele, vocês estão vendo apenas os pés dele. E todos vocês identificaram Michael Jackson. O que temos aqui de interessante? A marca registrada. É uma marca registrada. E ele conseguiu, através, isso aqui a gente chama de assinatura corporal, conseguiu fazer gestos que comunicam sua assinatura e ficaram fazendo parte da sua marca. E quando a gente fala Michael Jackson, não é apenas essa postura, é claro, temos mais. Veja, ele também sinalizou dessa forma sua posição e sinalizou também de sua forma sua marca. Quer dizer, o nome Michael Jackson está envolvido com todos esses gestos, está envolvido também com toda uma trajetória e está envolvido com toda uma carreira, valores, um relacionamento afetivo com esse nome que ele criou com os clientes, as pessoas que gostam da sua música. E não é apenas dizer, ele era um bom cantor, ele tinha boa voz e era um bom dançarino. Gente, nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos, tem tanta gente boa no show business, mas tem tanta gente boa, de excelência, dançando, cantando, fazendo qualquer coisa. Não é isso. O que fez ele chegar e conseguir as coisas que ele conseguiu é o branding, a gestão da marca. Como o nome dele foi trabalhado, planejado para chegar e conseguir o que ele conseguiu, nas difíceis circunstâncias que ele conseguiu. Evidentemente, tem por trás um trabalho de marketing pessoal, que a gente chama também, que fez que ele conseguisse esse resultado, com tanta concorrência, como tem nos Estados Unidos, aliás, como tem no mundo inteiro. E ele concorria, é claro, com o mundo inteiro, se ele queria ser o número 1. Bom, continuamos. Mas, bom, hoje temos diversos bonecos, filmes, animação, que estão fazendo que ainda ele esteja vivo, e que essa marca continue vendendo e seja um dos que quebra sempre o recorde de vendas de CDs, músicas, etc. E as diversas novas formas de vender a música. Vamos ver outra marca pessoal importantíssima, que é a marca Obama. Como todos sabemos, Obama não é o presidente dos Estados Unidos mais, mas ele continua sendo uma marca. Por quê? Porque ele trabalhou seu nome para que isso acontecesse. Acaba de firmar, acabam de assinar, ele e a esposa, um importantíssimo contrato com Netflix para fazer documentários, seriados, todo em cima da vida deles. Vejam a gestualidade. Vejam também o trabalho com as novas tecnologias. Para quê? Para ser incorporado às novas gerações. Continuemos. Aqui, bom, durante as campanhas, o trabalho direto com diversos sites, websites, blogs, durante as campanhas, que falam também de que hoje o marketing e o branding, evidentemente, é também na internet. Sem marketing pessoal na internet, não conseguimos nada. Aqui estamos ele trabalhando também numa coisa que a gente chama no marketing de uma estratégia, que se chama de regular person. Eu sou uma pessoa comum, sou uma pessoa que nem vocês. Brinco, faço as mesmas coisas que vocês fazem. Enfim, faço tudo. Continua aqui, foto de família, que claro, isso é um lado afetivo, vínculo afetivo com a marca, muito importante. Você trabalhou muito bem a família no marketing dele. Por exemplo, se vocês comparam, e uma das coisas que a gente faz, eu dou aula também no curso de marketing político, na ICA. Bom, uma das coisas que a gente faz é comparar a vida de diversos políticos e como isso tem um reflexo na fotografia, quer dizer, em todo o marketing que se faz da marca. Das pessoas, dos presidentes americanos que têm trabalhado melhor, o foco família, evidentemente, é quem mais trabalhou, aliás, tanto antes, durante, como depois, o marketing digital, também, evidentemente, ele é um case. Bom, vejam aqui a esposa também, na Casa Branca, já saindo, fez esse estúdio fotográfico, que foi para uma famosa revista. Aqui, mais uma vez, aquele cumprimento que é uma assinatura não verbal dele. É a assinatura não verbal dele, que ele, claro, copiou dos negros americanos, dos negros estadunidenses, mas que ele
que levou a esse grau. De novo, regular person. Eu cumprimento pessoas comuns. Eu estou com pessoas do povo. Regular person. Essa é a estratégia de marketing. Aqui, com crianças, isso é algo sempre que tem um vínculo afetivo muito forte. Né? O que mais? E agora vamos entrar já na parte, tanto é que muitos de vocês, quando viram essa última foto, ficaram sorridentes, né? É uma coisa quase que automática. Né? Bom, continuando. Salto criativo. Vamos entrar um pouco já mais na parte das barreiras. O que temos aqui? Que é necessário o quê? No presente temos barreiras, o risco de atravessar essas barreiras, né? E o desafio, né? Que envolve o quê? A oportunidade futura, tá? E metas futuras. Isso é um salto. Mas por que é importante conhecer as barreiras culturais da comunicação? Porque tanto para um indivíduo, como para um projeto, pode ser um projeto sociocultural, de inovação, como para uma equipe, como para uma empresa ou uma organização, é necessário saber o tamanho do salto que você quer dar. Porque se você salta muito, você pode cair do outro lado e será mal. Ou se você salta pouco, você pode cair em cima da barreira e também não conseguir o resultado. Então é necessário saber o tamanho do salto para conseguir realmente resultados criativos, inovadores e projetos desafiadores. O que mais temos aqui? Eu gosto sempre de citar os egípcios, né? E vejam, né, como nessa pintura mural, no caso um fresco real, como se apresentam o mundo dos vivos, desse lado, tá? O mundo dos mortos, do lado direito, e no meio um obstáculo que deve ser transposto, devemos atravessar esse espaço, que tem por sua vez uma serpente chamada Apopis, né? Que é a serpente que divide o mundo dos vivos dos mortos. Qualquer semelhança com o mundo cristão, quer dizer, o inferno, e o mundo dos vivos tem tudo a ver, né? Bom, aqui vemos isso. E vemos também uma frase de Júlio Verne: os obstáculos existem para serem vencidos, quantos perigos que podem se orgulhar de fugir. Quantos perigos, desculpa. Quem pode se orgulhar de fugir deles? Tudo é perigo na vida. Sempre temos que atravessar barreiras, sempre temos que enfrentá-las. Mas é bom saber quais são minhas barreiras. Quais são as barreiras que eu tenho e quais são as barreiras que estão colocadas objetivamente para mim, no meu caminho, para conseguir transcendê-las com criatividade. Né? Bom, e como estamos na Faculdade de Letras, não podia faltar uma referência, né, a Champollion, né? E como ele conseguiu transpor as barreiras culturais, né, no caso de a tradução dos hieroglifos. Né? Vejam que interessante, ele conseguiu, através dessa pedra, né, visualizar que existiam semelhanças entre o grego, né, entre o que seria também, porque a pedra tinha vamos dizer assim, três linguagens, né, e o grego, os hieroglifos e o egípcio antigo. E ele conseguiu ver entre esses três, né, textos as semelhanças. E foi assim que se conseguiu, e hoje se consegue traduzir todo o que os egípcios produziram em termos de linguagem escrita. Né? Então, as barreiras podem ser transcendidas. E as barreiras devem ser transcendidas. Né? E existem caminhos. Né? Bom, aqui uma chave falando dessa Babel, que muitas vezes é nossa sociedade, mas não é a Babel no sentido bíblico apenas, né? Que relembrava que quando os homens estavam se aproximando de Deus, entre aspas, né? uma lenda, um mito, aí Deus deu para cada um deles, quando estavam se aproximando, construindo essa torre, deu para cada um deles uma língua diferente, para que não conseguissem se comunicar e não conseguissem finalizar a torre de Babel. Né? Essa metáfora que estamos usando, porque muitas vezes também estamos presentes todos em uma torre de Babel que não é só de línguas, sino de barreiras culturais. Às vezes falamos todos a mesma língua, mas estamos brigando. E isso pode acontecer, por exemplo, como aconteceu já nas eleições, ou pode acontecer também em outros espaços. Né? Não nos compreendemos, não nos escutamos, não transcendemos as barreiras. Né? Igual quando estamos numa empresa, ou igual quando estamos, às vezes, chegando num ambiente novo. Né? Bom, temos aqui diversas metáforas. E essa metáfora é muito interessante para entender tudo o que vamos falar aqui. Porque podemos ver as barreiras na primeira foto, bem distante.
Ou podemos ver as barreiras um pouquinho mais próximas. Ou podemos ver a barreira em um sentido milimétrico. E vamos ver que, de repente, a barreira está pressionando a barreira em um livro. Quer dizer, os livros nos permitem, às vezes, perforar as barreiras. O conhecimento, a informação, nos permite transcender as barreiras. Então, é muito importante saber diagnosticar quais são as barreiras que enfrenta o meu projeto de pesquisa. Quais são as barreiras que enfrenta determinada empresa brasileira para entrar nos Estados Unidos, por exemplo. Ou entrar, de repente, na África, que tem outra cultura. Ou vice-versa. Quais são as barreiras culturais que enfrenta uma empresa francesa vindo para o Brasil e que quer se comunicar com seus clientes, quer comunicar sua marca, seu nome, que tem muito sucesso na França, mas que de repente está chegando com um produto novo no Brasil. Essa marca, por muito famosa que seja, por muito boa que seja, vai enfrentar barreiras culturais nesse país. E ela precisa saber quais são essas barreiras, diagnosticá-las, para conseguir um resultado elevado em termos de eficiência e de todo tipo. Bom, temos então um mundo globalizado, com novas tecnologias, com mais velocidade, mais conectividade, mais proximidade virtual, mais multidirecionalidade, mas também mais barreiras à comunicação e mais conflitos. Aqui eu acho que nem preciso entrar muito em detalhes, porque às vezes acontece que pessoas que estão muito distantes se aproximam. Isso é muito bom. Mas quando você se aproxima de alguém que é muito diferente seu e que pensa muito diferente de como você pensa, isso pode ser, repito, fontes de aproximação ou pode ser também fontes de atritos, conflitos, debates. Né? E hoje estamos tendo, por exemplo, essa foto, hoje, aliás, na internet, com as eleições que acabam de acontecer. Todos sabemos que existem agora todo um conjunto de conflitos, brigas que estão acontecendo. Por quê? Porque pessoas que de repente estavam no Nordeste pensam de uma forma, pessoas que estão no centro, no sul, pensam de outra, e essas pessoas que antes não iam se encontrar em nenhum espaço, em hipótese alguma, porque cada um votou da sua forma, da sua maneira, em qualquer outro espaço, de repente hoje essas pessoas se encontram diretamente em um espaço chamado internet. Então, cada vez mais temos esses conflitos também. Né? Bom, hoje cada vez mais esse modelo fica para trás, o famoso modelo hipodérmico, no qual o emissor fazia uma emissão para o receptor e tinha uma resposta. Esse modelo ficou para trás. Hoje temos um modelo mais multicanal, multidimensional, também se chama de omnichannel. Né? As pessoas estão conectadas em diversos canais de comunicação, se comunicam de forma diversa, mas com suas diversas culturas de base. Não esquecemos, né? Que temos também suas diversas posturas, atitudes, normas e regras. E isso nos leva também a ter mais barreiras culturais à comunicação, é claro, e evidentemente também um mundo que se comunica de forma multidimensional. Não é mais aquele modelo único, né? Hipodérmico, como uma injeção, no qual uma empresa, uma organização ou um indivíduo poderoso, com uma marca poderosa como o Obama, pode injetar determinada ideia. Não é mais isso. É isso tudo aqui. Tanto é que, às vezes, um fato, por muito poderoso que seja uma marca, pode fazer que essa marca tenha problemas. Lembram daquele ratinho que apareceu numa garrafa de Coca-Cola? Lembram? Deu ou não deu problemas? Deu ou não deu o que falar? Bastante. E não prejudicou bastante a marca Coca-Cola na época? Prejudicou. Então, hoje, um indivíduo pode fazer a internet estourar. Se consegue fazer um bom meme, se consegue usar, de repente, bem seu nome, sua marca, e pode conseguir realmente fazer toda uma mudança importante em esses tempos. Bom, então temos então que tanto a cultura em sentido social, entendida como estilo de vida, não é? Cultura como arte, né? A comunicação como a criatividade estão evidentemente conectadas, né? E isso vamos mostrar também como resultados práticos das nossas pesquisas. Bom, estamos então no mundo multimédia, né? Hipermídia, com multilinguagens e com a famosa dupla hermenêutica, ou interpretação de interpretação. Hoje, muitas vezes, não falamos de coisas que são de fatos, sino fatos contados por alguém que, por sua vez, tem uma interpretação. Isso nos leva, de fato, aliás, ao mundo das pós-verdades. Hoje estamos no mundo das pós-verdades. Então, eu acredito, nunca acredito que alguém acreditou, que alguém falou, que alguém interpretou. Certo? Bom, estamos no famoso mundo também da dupla hermenêutica.
né? Que é a interpretação da interpretação da outra interpretação, né? Todo esse mundo complexo, né? E no qual estamos como contexto. Estamos entrando no contexto para depois falarmos do mundo mais referente às barreiras. O que mais temos aqui? Estamos num contexto pós-humano. Temos aqui uma chave, né? Mostrando um pouco isso. E o que significa esse pós-humano? O que é esse pós-humanismo? Bom, vocês querem qual? A pílula azul ou a pílula vermelha? Qual prefere? Qual você prefere, Maria? A verdade. Bom, gente, se vocês preferem a verdade, se preparem. Vamos falar. Bom, pós-humanismo. Vejam que interessante. Uma moça deitada como um robô. Será que isso é uma coisa tão estranha assim? Bom, podemos continuar? Será que não está acontecendo? Veja, esse engenheiro chinês, ele não tinha com quem casar, e ele fez seu próprio robô. Então, não pensem que estamos falando de ciência ficção, né? Vamos continuar. O que mais temos aqui? Veja um contexto, gente. O que mais temos aqui? Bom, o pós-humanismo, respondendo àquela pergunta, é uma resposta filosófica a um mundo onde cada vez mais é difícil distinguir entre o natural e o artificial, e no qual o binômio escritura e leitura que articulavam a cultura está perdendo seu protagonismo para os novos meios de expressão e comunicação. Segundo Peter Sloterdijk, este movimento parte da necessidade de desenvolver um pensamento e agir mais ecológicos que levem em consideração não apenas o entorno natural, sino também o entorno tecnológico. O que mais temos aqui? Bom, temos então que até um momento o ser humano, né, era o centro, né, desde o humanismo, das etapas do renascimento, né, o renascentismo. O que temos então? Que cada vez mais esse centro está sendo equilibrado com o polo tecnológico, o polo ecológico e também o ser humano. Isso todo está acontecendo, né? Então, temos diversas formas de se manifestar esse pós-humanismo. Temos, por exemplo, né, a famosa inteligência artificial, temos, por exemplo, também a biotecnologia, a nanotecnologia, e diversas pesquisas que podem até parecer bastante revolucionárias ou até que ultrapassam os limites éticos. Vamos falar de algumas delas. Alguns exemplos. Bom, vejam aqui um exemplo da arte, né, o Salvador Dalí, que todos conhecemos, né, usando aqui uma mesa, entre aspas, humana, né? Como vocês sabem, os artistas muitas vezes são precursores de coisas que depois virão. Lembremos, por exemplo, o próprio Júlio Verne, quando não existia ainda os mísseis, não existiam, o Viagem à Lua, ele escreveu sobre a viajar à Lua. Quer dizer, os artistas têm intuição, muitas vezes, pensamento criativo, que às vezes não tem uma justificativa em algoritmos, em lógica matemática, em física, mas que depois acontece, né? Eles direcionam bastante o pensamento, não se geral. Veja aqui esse filme. Quem é o herói principal de Planeta dos Macacos? Que, aliás, já virou uma franquia. Quem é o herói principal? O ser humano? E quem? Exato. Quer dizer, o macaco. Dá para entender? O macaco é mais humano que o próprio ser humano nesse filme. Está vendo? Pós-humanismo. Quer dizer, concretizações dessa tendência. Vejam aqui, igual, Avatar. Um filme maravilhoso que todos gostamos, assistimos. Também, quem são os heróis? São os seres humanos? Não. São os avatares. E esses seres que acompanharam os avatares. Bom, Matrix é o filme emblemático do ano 99, que mostra também todo esse mundo que hoje está vindo à tona. Segundo Ray Kurzweil, né, que é o diretor, cientista e diretor da Singularity University, né, no ano 2030, ou a mais tardar, 2040, já a inteligência humana e a inteligência artificial terão se fusionado. Estaremos em uma nova fase da humanidade. Quer dizer, muitas dessas coisas que estamos vendo como fantasias, de repente podem acontecer, segundo alguns cientistas, rapidamente. Podemos continuar, por favor? Bom, aqui, nesse filme se mostra, no filme Lucy, né, a fusão dessas inteligências. Temos aqui Elysium, né, outro filme também interessante, e que mostra o quê?
como o corpo humano pode incorporar determinadas máquinas e próteses. Mas isso não é só fantasia. Né? Vejam aqui, no ano 2014, isso foi aqui no Brasil, aliás, para nosso orgulho. Né? Vejam que interessante. Se mostrou o primeiro exoesqueleto real funcionando. E foi objeto da inauguração da Copa, gente. Só que isso não foi tão dimensionado, tão bem transmitido. Mas a inauguração da Copa foi assim. Né? Como um exoesqueleto. Vejam outra pesquisa interessante aqui. Tem uma empresa norte-americana, a BioQuark, né, que está fazendo pesquisas para fazer seres humanos mortos voltarem. Não estou falando de células e fazer, não. Alguém que está, sabe, seu cadáver lá e ver se essa pessoa volta a viver. Quer dizer, gente, tem gente aqui olhando assim, está assim aqui. Gente, bom, estou falando de coisas de pesquisa, de ciência, de coisas que está sendo feita. Aí vamos entrar também nos debates éticos, religiosos, de diversos tipos, né? Mas são pesquisas científicas. Vamos ver se realmente essa pesquisa deve acontecer ou não, deve continuar. Essa é outra história. Continuando. Vejamos também outro elemento pós-humano, né? Vejam, assistiram esse filme? Assistiram esse filme? Espiões, né? Em português. Assistiram esse filme? Recomendo que assistam, gente. Muito bom. Assistiu? E o que acontece no filme? Conta para nós. Eles são agentes da FBI, mas aí eles são demitidos e querem fazer um fechamento de arquivo, né? Eles querem acabar com eles. E eles são velhos, aí eles se redimem fazendo, montando o seu. Assistiu também? Não, eu lembro de ter visto o trailer e ter pensado em assistir esse filme. Essa cena me lembra, na verdade, um aposentados perigosos. Também. Ah, tá, ok. Que é com as caras. Então, vejam que interessante. As pessoas idosas, primeiro, não se vestem mais como antes. As pessoas idosas querem também outro espaço na sociedade. As pessoas idosas de hoje não são as pessoas idosas de antes. Fazem uma segunda profissão, têm uma terceira ou quarta juventude e fazem coisas super interessantes. Cada vez mais isso vai acontecer. Cada vez mais essas pessoas vão ter, todas essas pessoas vão ter, e todos nós vamos poder ter acesso a ter mais idade física. Né? Tudo isso está acontecendo graças às pesquisas. Né? Bom, continuando. Então, estamos ou não estamos num mundo pós-humano? Só que às vezes a gente não percebe. Nós estamos num mundo em transição, em mudança tecnológica, em mudança humana, em mudança também nanotecnológica e evidentemente também em mudanças sociais, impactos sociais. Não é apenas a tecnologia, a ecologia e o ser humano. É a inter-relação, o intervínculo de todos esses novos termos que estão produzindo uma nova sociedade, só que muitas vezes não percebemos. E tudo isso também tem uma nova cultura, né? Que segundo o próprio Jeff Hofstede, né? São modelos de pensamento e sentimento novos que estão acontecendo. Né? Uma nova sensibilidade digital está acontecendo, por exemplo. Né? Temos agora novos sentimentos, novas formas de enxergar, tá? Que acontecem porque estamos nessa internet. Por exemplo, hoje temos os famosos sites de relacionamento. Temos, né? Tem gente aí que está dando já risada sobre isso. Temos, e se não fosse por esses sites, de repente a gente não conseguiria se relacionar com uma pessoa que está do outro lado do planeta e que de repente é uma pessoa que tem mais a ver comigo e que não acho, de repente, no meu entorno físico, né? E que de repente não ia achar nunca se não procurasse numa plataforma. Então, vocês veem, temos hoje uma sensibilidade digital, novas formas de sentir, de perceber, de chegar, e também novas barreiras culturais à comunicação, né? Sendo que, como todos sabemos, não tem nada certo nem errado, né? Sobretudo, aqui quem tem a razão? A pessoa do lado esquerdo ou do lado direito? Quem tem a razão? É 6 ou é 9? Depende do ângulo, depende do ponto de vista, depende da época, depende da circunstância, depende de muitas coisas. Fala um filósofo francês chamado Henri Atlan, né? Além de outros filósofos de outras nacionalidades, né? E vemos, né, um pouco essa cibercultura, né? Se brinca bastante hoje com essas pinturas clássicas e sem serem elementos da cultura pop atual, né? Pode ser um celular, enfim. E eu quero voltar ao foco das barreiras.
temos já falado do contexto, falamos das marcas, e vamos falar agora um pouquinho das barreiras, vamos mostrar pesquisas, primeiro o que são as barreiras culturais da comunicação, e um pouco também ver como isso se manifesta também em todos os âmbitos e ecossistemas, nos ecossistemas web e também nos ecossistemas físicos. E na verdade, hoje vivemos num mundo blended. O que significa blended? Blended é um termo do inglês que fala da mistura da realidade física e da realidade virtual. Hoje é quase que impossível fazer essa distinção. E vejam que interessante, já nessa pintura do século XIX, que está refletindo o antigo Egito, mostrando o Egito. Vejam que interessante, esse é o jogo do Senet. E esse jogo do Senet mostrava o quê? Mostrava um antecedente do que seria o xadrez. Mas vejam o lugar da mulher. Os homens estão jogando e a mulher está onde? Só observando e numa postura que não está dizendo que ela está influenciando o jogo. Para nada, ela está fora. Isso mostra o quê? Barreiras. A barreira do sexismo. Quer dizer, que até hoje temos e que se apresenta também na internet. Quer dizer, a mulher num espaço secundário ou numa posição secundária. Certo? Bom, vamos ver agora um pouquinho mais. O conceito das barreiras. Nós conceituamos as barreiras culturais da comunicação, entre parênteses, você sabe, sempre existiu pesquisa sobre as barreiras à comunicação. E sabíamos que existiam barreiras culturais, mas não tínhamos uma conceitualização das barreiras culturais à comunicação. E depois não existia um modelo de pesquisa para realizar levantar esses assuntos. E nós fizemos essa conceitualização, primeiro no mestrado, e depois no doutorado, e finalmente na livre docência, onde também trabalhamos esses assuntos, e até hoje pesquisamos com o nosso grupo de estudos. Bom, o que temos aqui? Que são as barreiras culturais da comunicação, um conjunto de fatores de ordem simbólica ou concreta, de origem cultural, tá? Que podem dificultar a comunicação e as relações entre pessoas, grupos, eles, etnias, pessoas com diferentes gêneros, regiões, religiões, nível educacional, etc., até o acesso, o uso de utilizar as tecnologias. Quer dizer, pessoas que têm diversos universos podem às vezes entrar em atrito. Por quê? Porque isso origina diversas barreiras culturais e diversas formas de enxergar e de visualizar a vida. Bom, vejam que interessante. Conhecem essas duas atrizes? Conhecem essas duas atrizes? Temos a maravilhosa Liz Taylor, fantástica. Temos a Lupita Nyong'o, também maravilhosa. Bom, e que temos aqui de interessante? Temos os frescos originais das pinturas egípcias. E que temos aqui? Eu pergunto para vocês, nas pinturas originais, quem se parece mais à original? Pergunto. Quem se parece mais? A Lupita Nyong'o ou a Liz Taylor? É uma pergunta. Quem pode me responder? A Lupita. A Lupita. Por que então nas telenovelas, nos romances, nos filmes, nos apresentam uma Lupita que é a cara da Liz Taylor? Tem uma ideologia. Uma ideologia. E tem barreiras culturais por trás, que é o nosso foco, que evidentemente existem e nos querem transmitir uma forma de pensar através da imagem, através de todo um conjunto de fatores que querem nos demonstrar o que não é verdade histórica. E bom, todo isso foi pesquisado também por um senhor chamado Sheikh Anta Diop, um famoso pesquisador africano, que fez todo um conjunto de levantamentos que provaram por A mais B igual C que os egípcios eram negros. E ele fez toda essa pesquisa nos anos 50, 60, e todo isso está documentado em 10 volumes na Unesco. Bom, continuamos. E é um exemplo interessante das barreiras. Quais são as barreiras culturais da comunicação? São essas que nós consideramos no modelo. Podem existir até mais, mas nós consideramos essas 20 para ter um diagnóstico o mais próximo e vamos dizer assim, fazer um recorte da realidade, porque senão a gente não consegue realmente fechar o assunto. Bom, temos o etnocentrismo, e vamos depois explicá-las. Ou a tendência, mesmo que algumas delas são autoexplicáveis, a tendência ao individualismo,
também uma barreira quando você encontra pessoas que são de outra forma de pensar, e você só quer pensar em você, evidentemente você comunica mal, né? Bom, sensualismo, muito importante, sobretudo nos nossos países tropicais, entre aspas, né? Gente, muitas vezes o sensualismo, né, é valorizado como algo muito importante para a pessoa ter ou não ter um trabalho. Quer dizer, a pessoa considerada, entre aspas, sensual, bonita, tem vantagem na hora de conseguir ou não trabalho. Não é a competência, é a sensualidade. Isso é um fator que acontece bastante. Religiocentrismo. Minha religião é o centro do mundo, as outras não prestam. Isso é fonte de guerras, conflitos, de muitas coisas, gente. Bom, tendência a supervalorizar o urbano versus o rural. Ah, você é da cidade, você é o máximo. Ah, você, sei lá, de um estado distante, ou de uma cidade distante, ah, você não sabe de nada. Essa é uma barreira da comunicação. Continuamos. Relação distorcida com a ética. Aí entra a corrupção, todo um conjunto de coisas, né? Não respeitar as regras. E isso se vê demais nas empresas, nas organizações, nos projetos, em todo. Não é só em nível social geral. Tendência a supervalorizar ou não valorizar a idade. Ah, você tem pouca idade, você não pode, então, gerir um projeto. Você não pode ser um gestor na empresa. Ah, você tem muita idade. Ah, para aí, você já está fora do mercado. Tem esses dois lados, as barreiras, a barreira da idade. A Unesco está muito preocupada com os dois lados. Evidentemente, tem pessoas muito competentes com muita idade. E tem pessoas com muita, bem jovens, muito competentes. Pensemos só em Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, com menos de 30 anos, construiu todo esse império que nós todos utilizamos, chamado Facebook. Bom, continuamos. Adoção de estilos de comunicação autocráticos ou excessivamente laissez-faire. Autocráticos, a pessoa que se comunica de uma maneira muito autoritária, ou quando a pessoa simplesmente abre mão do grupo, da liderança, e deixa acontecer. Ambos são dificuldades de comunicação. Tendência ao imediato, ao imediatismo, esse que temos muito na nossa sociedade. E se alguém de repente esquece o celular, o que acontece? Se você esquece o celular em casa? Desesperar e não volta. Opa, ela se controla bastante, porque a maioria de nós voltamos, esquecemos o celular, não é? Bom, é um imediatismo muito grande, uma dependência tecnológica muito grande, né? Bom, continuamos. Temos também a distância hierárquica, essa coisa, às vezes, a distância, você é o chefe, você tem que ter sua cadeira, seu lugar, essa distância, né? Chefe, chefão. Controle de incerteza. Às vezes, queremos ter tudo bem controlado, bem planejado, sobretudo na nossa sociedade ocidental. Tem sociedades e países nos quais eu morei, que eu não vou falar agora, nos quais se planeja até o sexo. Olha, vamos ter sexo quartas-feiras e só de sexta para sábado, porque olha, depois de domingo para segunda não dá. Se planeja o sexo, mas nós, em nossos países, evidentemente não, graças a Deus. Tem gente que planeja por aí, estou vendo gente andando visada por aí. Tem gente que planeja. Em que países se planeja? Não vou falar para não ofender. Depois eu te respondo. Te respondo mesmo, mas agora não. Para de repente, né? Não causar problema. Bom, tendência internalidade versus externalidade. Postura de resistência ou não aceitação das novas tecnologias. Ah, desculpe, explicado anterior, a externalidade. Opa, é muito simples. Eu sou ou não responsável de meus comportamentos. A internalidade. Eu sou a causa do sucesso ou do fracasso. Exemplo típico que acontece bastante. Se a professora Patrícia dá uma nota 3 para você, o que você fala? Fica triste. E o que você fala, professora Patrícia? A professora Patrícia me deu uma nota 3, certo? E se você de repente tira 10, o que você diz? Na mesma professora, na mesma disciplina, toponímia, e com a professora Patrícia. Pronto. Deu para entender? Se eu tenho sucesso, eu sou o máximo. Quando eu tiro uma nota que não é aquela que eu esperava, 3, por exemplo, opa, a professora Patrícia me deu uma nota. Deu para entender? Isso é internalidade versus externalidade. Por que isso é importante? Porque se eu não atribuo as causas do sucesso e do fracasso para mim mesmo, o que acontece? Quando eu fracasso, eu nunca vou corrigir, nunca vou ser, vamos dizer assim, nunca vou ser proativo para mudar essa situação. Entendeu? Então, esse é um ponto importantíssimo da comunicação. Continuando. Postura não ecológica versus ecológica também. Tá?
Postura de resistência ou não aceitação das novas tecnologias, que pulei, mas que também é importante. Opa, eu não quero mexer aqui porque dificilmente vai sumir alguma coisa. Não, tem que mexer, tem que tentar. Bom, e isso acontece sobretudo com pessoas um pouco, às vezes, de mais idade, que não estão acostumadas a essas novas tecnologias. Bom, posturas jurídicas diferentes também acontecem. E isso acontece sobretudo, por exemplo, em países grandes, como o Brasil, que tem, evidentemente, tantos estados, os próprios Estados Unidos também. Hoje também na comunidade europeia. Então, o que acontece? Opa, cada estado dentro da União tem determinadas formas de assumir a regulamentação geral. E isso, evidentemente, também pode criar barreiras. Igual, outra barreira importante nesse ponto aí das posturas jurídicas diferentes é que existe uma linguagem jurídica muito complexa que nós, seres humanos comuns, simples mortais, muitas vezes não entendemos. Essa é uma barreira para as pessoas resolverem seus problemas, suas situações, se comunicar. Continuamos. Bullying. Bullying é uma barreira e tanto, gente. Super negativa. Né? O bullying pode fazer que pessoas não consigam continuar estudando ou se suicidem. É possível bullying hoje. Né? Não estamos falando de uma coisa assim. E essa é uma barreira de comunicação. Porque se eu estou brincando com essa pessoa, entre aspas, eu estou diminuindo essa pessoa não consegue ser valorizada, seus critérios não são ouvidos. Isso não é nada, ela não presta. Ou ele, de repente, não é uma pessoa de opinião. É difícil você se comunicar desde essa posição. Né? Bom, continuamos. Barreira financeira, é claro que também é uma barreira, e também cultural. E a barreira da língua. Eu não conheço essa língua, não conheço aquela. Isso também dificulta. Sobretudo quando vocês vão em eventos internacionais, gente. É impressionante. Se você não fala inglês, eu vou apresentar, eu falo espanhol, claro, você sabe. Eu vou apresentar meu trabalho em espanhol, não tem ninguém. De verdade, mesmo que seja a língua oficial do evento, não tem, a não ser que seja um país latino-americano ou espanhol falando, não fica ninguém, praticamente. Estou falando a verdade. Então, seu trabalho pode ser super interessante, super bom, super excelente, olha, não fica ninguém. Tudo bem? Então, é importante, sim, aprender a se comunicar e aprender inglês. Ou outras línguas também, né? Bom, continuamos. Bom, já um pouco vou mostrar agora em fotos, rapidamente, as barreiras com exemplo, né? Então, vejam aqui a barreira do sexismo, né? Que, como vocês sabem, em muitos países árabes existe essa forma de vestir das mulheres. O que mais temos? Que o sexismo também hoje, nas empresas atuais, acontece, e temos hoje uma competição muito grande entre homens e mulheres. E que está acontecendo também, por exemplo, que muitas vezes as mulheres adotam uma postura máscula, se vestem como homens. Para quê? Para conseguir um lugar de poder. Sendo que poderiam continuar se vestindo do jeito das mulheres, femininas, etc., e conseguir esse espaço. Também está acontecendo que muitas vezes, quando alguém desses dois sexos consegue o poder na empresa, o que acontece? Opa, eu dou o poder, meus subordinados, minha equipe vai ser só de mulheres, por exemplo. Por quê? Porque eu preciso me proteger também. Não pela competência, sino por proteção, poder. Igual, por exemplo, acontece com outros grupos sociais. Igual acontece, por exemplo, com LGBT. Por exemplo, opa, eu sou homossexual e eu adquiri determinado poder para vou me rodear de pessoas que sejam do mesmo gênero. Não deveria ser assim para nenhum dos gêneros. Deveria ser por competência. Não é o que acontece hoje. Vamos continuar. Sendo que, só falando de sexismo e gêneros sexuais, tem, segundo o Facebook, 65 gêneros sexuais. Quer dizer que o debate sobre gênero ainda é muito pobre. Nós estamos hoje preocupados com que deve ter mais mulheres em posições de gestão, e salarialmente melhor. É válido, é necessário isso, essa luta. Mas é necessário também considerar os outros gêneros. Será que uma pessoa que é hermafrodita é homossexual? Pergunto. Não é. Será que uma pessoa transexual é a mesma coisa que um homossexual ou que um hermafrodita? Pergunto. A cabeça dessa pessoa, psicologicamente, é igual? Então, quando você vai pegar um avião, o que sai? Femão, mel, homem, mulher. Estamos muito distantes, tanto na sociedade como nas empresas, do debate real que deve existir cientificamente de gênero sexual. Ok? Então, só essa barreira aqui, essa que acabamos de mencionar, dá para pesquisar muito, quem quiser.
E estamos aí, aliás, faço o convite, quem quiser, estamos aqui abertos para todas as pesquisas. Professora? E claro, com a anuência da professora. O que mais temos aqui? A barreira do etnocentrismo. Minha terra é o centro do mundo. E aqui um exemplo. Vejam que o tamanho real da África, do Brasil, e que dizer, do continente latino-americano é muito maior que da Europa, por exemplo. E de outros, como no caso, de outros países. Mas na representação geográfica, em termos de mapas, quase sempre se diminui o espaço da África, o tamanho da África e da própria América Latina. Por quê? Porque o tamanho passa a poder. Igual, em outras posturas, pensem agora em fotografias, em coisas que vocês vão fazer o livro. O que mais temos? Aqui, religiocentrismo. Esse Papa, eu particularmente adoro. Um Papa que realmente precisávamos há muito tempo. Mas, vejam bem, nas revistas é difícil você ver o líder de outras religiões, por exemplo, de Umbanda, de Candomblé, numa revista Rolling Stones. Eu, sinceramente, nunca vi. Entendeu? Por quê? Porque não pode se colocar, de repente, até alguém das religiões budistas ou outras religiões. Então, isso se chama religiocentrismo. Minha religião é o centro do mundo. E as outras religiões? Pode continuar. O que mais temos aqui? Vemos a barreira da tecnologia. Pode ser para pessoas idosas, ter medo de mexer, ou pessoas que não têm acesso a essa tecnologia. Continuamos. Aqui um pouco a barreira, e aqui o da idade. E vejam que interessante o que fala Madonna. Se que me critiquem é o preço que tem que pagar para que no futuro qualquer mulher de 50 ou 60 anos entenda que pode disfrutar livremente da sua sexualidade, como fazia aos 20, que assim seja. E vejam a foto da Madonna. Ela é sempre provocativa. Deu para ver a foto da Madonna, né? Continuando. A barreira da idade. A barreira do modelo do sensualismo, que já falávamos antes, ou a Vênus de Milo, né? Como aquele modelo de beleza. Será que não existem outras belezas? Orientais, africanas, etc. E que também são pessoas belas. E repito, isso até influencia a escolha de pessoas no trabalho. Sobretudo nos nossos países. Para professores que não têm nada a ver. Uma professora, não, tem que ser bonita. Por quê? E bonita segundo um critério. Vamos lá? Obrigado. Bom, individualismo, que sabemos que prejudica bastante nos relacionamentos, na comunicação. Né? Vamos ir um pouquinho mais rápido agora. O ambiente tecnológico, né? Urbano. Você é da roça, você não sabe de nada. Sendo que as pessoas da roça também têm cultura e conhecimento de coisas que as pessoas da cidade não sabemos. O que mais temos? Bom, essa estrutura hierárquica que hoje está sendo quebrada pelo coworking e o home office. Né? Essa estrutura hierárquica que às vezes parece que não, mas temos nas nossas mentes, sobretudo num país que foi um império, como foi o Brasil. Né? Temos essa coisa do conde, sei lá. Tendência ao imediato, o imediatismo, sabemos? Continuamos. Aqui, a tendência à internalidade e a externalidade, que já expressávamos, né? Há barreiras com deficientes que temos demais, sobretudo nas empresas. Tem empresa que prefere pagar a multa a não contratar os deficientes. Temos no Brasil 45 milhões de pessoas deficientes. Eu falei 45 milhões, não é 45, é muita gente. E que estão, às vezes, dentro das casas, que não sabemos, não ficamos nem sabendo que existem, ou que não ocupam o lugar que deveriam na sociedade por causa desse preconceito. Continuamos. A barreira ecológica, mais. Eu quero parar aqui um pouquinho. Vejam aqui, esse aqui. Vamos parar aqui nessa revista aí. A revista Cláudia. Tá? Vamos ler comigo. Virginidade, os temas. Descubra se a sua filha transou no baile funk. Moda, toalha no pescoço, é chique. Brinde, pedrinhas coloridas para colocar na calça. Traição, meu marido comeu um viado no carnaval. E agora? Saúde, como comer ovo frito todo dia sem engordar. Bom, e aí pessoal, o que vocês acham? Todos damos risada, todos achamos engraçado. Mas vejam bem, o bullying, e isso aqui é bullying. O bullying começa sempre pelas pessoas fracas, entre aspas. Por que não se faz bullying de classes sociais mais abastadas? Por que não se faz bullying de pessoas bem posicionadas, de outras etnias? Por que se faz bullying de uma mulher negra, pobre? Né? Você vê a foto. Por que se faz bullying de uma pessoa do outro lado, mais encorpada,
Podemos clasificar de alguien que está em sobrepeso. Por quê? Porque está estudado, já está pesquisado. O bullying se faz com uma pessoa vítima, fraca, socialmente falando. Então, por que se faz isso? Então, vamos não fazer, e sempre tem uma pessoa que é o líder do bullying. Vamos nos fazer cúmplice disso ou vamos combater isso? Então, é importante diagnosticar essa barreira. Bom, continuando. E isso está na internet também. Cresce, ademais. Bom, temos as barreiras culturais, que, por exemplo, estão nesse case da Royal Caribbean, que temos. Todas essas têm em torno de 135 países funcionários. Imaginem a legislação trabalhista de todos esses países. Como não tem aqui essa barreira cultural. Aqui algumas pesquisas que vou mostrar também rapidamente. Vejam como, na medida que aumentam as barreiras, que estão em azul, nos hotéis brasileiros e cubanos que eu pesquisei lá atrás, no meu mestrado, diminui a criatividade. E na medida que diminuem as barreiras, aumenta a criatividade. Quer dizer, existe uma correlação entre ambas variáveis. Continuando. Aqui, bom, resultados referentes a nós pesquisamos redes hoteleiras francesa, norte-americana, mexicana e brasileira. E todas têm um perfil cultural e de barreiras culturais, essa comunicação diferencial, que não vou agora explicar, está todo nos livros, que depois eu vou passar para vocês, mas que mostra que existem diferentes barreiras para cada país, para as empresas de cada país. Bom, passando, também existem diferentes tipos de conflito cultural para cada país, que é interessante. Por exemplo, a forma de resolver os conflitos dos americanos é falar de forma clara e direta. Vamos não falar a verdade, vamos resolver aqui. O que temos aqui? No caso das empresas mexicanas, siguen o patrão das normas, o que está escrito. Diferente no México, são mais rígidos. Enquanto os brasileiros, cada conflito é um conflito. Cada coisa é uma coisa, cada problema tem uma solução diferente. Vejam que é diferente a forma de solucionar dos brasileiros, da forma dos americanos e dos mexicanos, né? Bom, e dos franceses também. Os franceses se preocupam muito com a ética. A forma de resolver os problemas dos franceses é muito ética, né? Segundo o que pesquisamos. É bem interessante. Vamos mostrar mais uma pesquisa. Temos aqui uma pesquisa realizada com 11 países que eu apresentei no ano passado na Unesco. E bom, o que temos aqui de interessante? Temos países como Brasil, Cuba, Estados Unidos, etc. Né? Bom, temos alguns resultados que quero comentar. Aqui pesquisamos não hotéis, nesse caso pesquisamos projetos socioculturais. Bom, vejam que interessante, como resultado geral. Vejam que as barreiras culturais que mais se destacaram no total desses 11 países foram, em primeiro lugar, o etnocentrismo. Primeiro, minha terra é o centro do mundo. Tá. Segundo lugar, já é um pouquinho menor, se destacou também o religiocentrismo. Minha religião é o centro do mundo. Segunda barreira, ou terceira já, que se destacou também bastante, tendência a supervalorizar, não valorizar a idade. Bom, essas foram as três tendências que mais se destacaram dentro de toda essa pesquisa. E claro que isso teve todo um trajeto maior. Por países, as barreiras que os países que mais se destacaram como barreiras, os Estados Unidos, inacreditavelmente, segundo essa pesquisa. Segundo lugar, Colômbia. E bom, assim por diante até o resto. Bom, aqui o resultado geral das barreiras no referente a Brasil e Cuba. Fizemos um extrato, um recorte, para mostrar um pouquinho. Veja que a barreira que mais se mostra no caso de Brasil foi a barreira do individualismo, quer dizer, uma das barreiras. Continuando também com, em primeiro lugar, aliás, com a barreira, no caso do Brasil, a relação com a ética, distorcida com a ética. O que mais se destacou também, no comparativo de ambos os países? O que mais se destacou também no caso do Brasil? A tecnofobia, uma coisa interessante que não esperávamos, mas que também se destacou, esse medo com as novas tecnologias. E em primeiro lugar também se destacou o sexismo, no caso do Brasil. No caso de Cuba, o que mais se destacou foi a distância hierárquica, quer dizer, uma comunicação autocrática também. Se destacaram esses dois pontos. Depois, em terceiro, a tecnofobia, com um elevado valor, quer dizer, que tem a ver também com os elementos tecnológicos que em Cuba tem que se investir mais. Bom, foram os elementos de destaque. Temos também, nós fizemos uma pesquisa, que eu vou passar brevemente, com os candidatos na época,
Trump, Clinton e Bernie Sanders. E levantamos as barreiras culturais que todos eles tinham em 3 importantes jornais. Os jornais mais importantes do mundo. The New York Times, Washington Post e fizemos um contraste com El País, da Espanha, e fizemos também um contraste com Folha de São Paulo. Dizemos que, bom, se levantaram essas barreiras aí que depois vocês podem ver, né? Que cada candidato tinha determinadas barreiras culturais como público. E vou já finalizando, rapidamente. Já finalizando. Bom, aqui algumas barreiras que se apresentam nas escolas, porque também fizemos pesquisa nas escolas, que depois vocês podem ver com mais calma. Também de ambos os países, né? Aqui outras barreiras que se apresentam para os professores. Bem interessante, fizemos a pesquisa numa universidade, vendo como no curso de pedagogia existem barreiras culturais que se passam para os próprios alunos que estudam pedagogia e que depois vão virar professores. Vejam, barreiras como etnocentrismo, individualismo, sensualismo, religiocentrismo, entre outros. Bom, igual se repetem outras barreiras, né? Como as barreiras de supervalorizar a novidade, né? Que estão em vermelho como as mais importantes. Continua, por favor. Com respeito à criatividade desses professores, vemos que o fator que mais se destacou foi o de flexibilidade e solução de problemas. No caso das empresas, fizemos uma outra pesquisa com as empresas paulistanas e vimos algumas barreiras, né? Vemos que, por exemplo, o etnocentrismo muito forte em São Paulo. Nós somos os paulistas, nós somos a locomotiva do Brasil, nós somos o máximo, né? E os outros estados, de repente, não. Então, continuamos. Quer dizer, o etnocentrismo não é só de país para país, é também de uma região a outra, né? Bom, finalizando, também temos barreiras, no caso aqui em São Paulo, nas empresas com as pessoas consideradas obesas. Temos essa barreira. Continuamos. Também com, evidentemente, funcionários negros. Aqui essa frase já comentávamos antes, né? Falamos um pouco por cima sobre a criatividade, né? Mas que é outro conceito importante para ultrapassar as barreiras, né? É esse processo, a criatividade, que nos permite atravessar, desbloquear nossas potencialidades e conseguir resultados, né? Aqui alguns ambientes hoje que são considerados criativos e tecnológicos, como o Google de São Paulo. Já visitaram Google? Podemos fazer uma visita. Tem uma aluna nossa que trabalha lá. Podemos combinar, se quisermos, uma visita. Eles têm coworking bom, né? Exato. E é bom ver esses novos espaços e como se contornam as barreiras. Se quiserem fazer uma visita, é só combinar através da professora. O que mais temos? Bom, pode continuar, por favor. Aqui vemos que as formas de criatividade são diversas. Inclui a criatividade espiritual, a criatividade associada ao planejamento, tá? E que quando trabalhamos em grupos, todas essas criatividades devem ser desenvolvidas para transcender as barreiras, né? Bom, vemos também que a forma de aparecer, né, é mais frequente de aparecer os projetos comunitários na internet é essa aqui, né, com perfis em redes sociais, etc. Né? E isso fala todo também da forma diferente que se projetam, se fazem os projetos culturais, nesse caso em Brasil e Cuba. O ênfase, por exemplo, a ênfase do governo cubano é muito forte, muito presente nos projetos socioculturais. No caso do Brasil, não é tanto assim. Também vemos que a ênfase também das empresas, né, é aportar recursos financeiros para esses projetos. No caso de Cuba, é mais aportar recursos não materiais. Né? Por quê? Porque não tem que ter muita criatividade para fazer um projeto sociocultural em Cuba. Né? Bom, o posicionamento, né, nos projetos socioculturais brasileiros, suprir carências o que o Estado não consegue fazer. No caso de Cuba, contribuir a manter a identidade cultural. Vejam que é diferente, né? Bem rico, bem interessante. Bom, temos também diversos conceitos como a sensibilidade afetiva, que já mostrávamos antes, já comentamos, né? Já vou passar um pouquinho isso mais rápido, porque já vimos, né? E qual seria a solução então, né? É uma solução que atravessa por o uso das novas tecnologias, né? Que atravessa também por respeito à diversidade, como essa foto que estamos vendo aqui,
todas as diversidades, de idade, de gênero, né? Também de pensamento, de ideologia, muito importante, respeito, né? Para todas essas diversidades, religiosas também, muito importante. Tá? E concluindo, temos algumas dicas. Por exemplo, utilizar esse modelo serve bastante para fazer uma foto da realidade social na qual estamos. É claro também respeitar a multiplicidade humana, utilizar metodologias de criatividade e inovação que permitem expandir nossos limites, como design thinking, storytelling, entre outras, né? E aprender a utilizar as ferramentas do marketing e da comunicação digital. O marketing, gente, não é uma coisa negativa nem ruim. O marketing é que nem a energia nuclear. Você pode utilizar para o bem ou para o mal. Então, temos que aprender a utilizar essas ferramentas do marketing digital, do marketing pessoal, como posicionar nosso nome, nossa marca individual. Porque às vezes podemos estar perdendo espaço para pessoas, empresas, marcas e objetivos que são menos louváveis. Então, a gente precisa aprender a usar isso, no sentido do bem, no sentido do benefício para nossos projetos. Quem quiser aprofundar, aqui estão os textos da nossa autoria, que estão todos nas bibliotecas, incluso aqui, tem na biblioteca aqui, esses textos, que eu usei bastante. Tem também esses aqui, recomendo especialmente aquele de marketing pessoal, para o tema que abordamos hoje, de nome, branding, né? E barreiras culturais da comunicação e criatividade. Né? Bom, aqui está a bibliografia. Eu vou disponibilizar essa palestra para a professora, para que vocês tenham acesso. Né? Bom, mais bibliografia sempre, né? Vocês sabem, temos que ler muito, continuando. E finalmente quero encerrar minha apresentação de hoje como um convite. Quero convidar a todos vocês, como já convidei a nosso colega e a professora, tá, por favor, passa aqui, tá? Para que participem desse evento aqui, que é o 5º Encontro Internacional Cultura, Marketing e Comunicação, tá? Que realizamos em Havana, Cuba, todo ano. É um evento bem interessante, internacional, que é apoiado pela Unesco, pela Unicef, tá? E, aliás, é organizado pela Universidade de São Paulo e a Universidade de Havana. É um evento no qual vocês podem apresentar trabalhos sobre esses temas que estávamos comentando aqui. Bem interessantes, seriam muito bem-vindos os trabalhos de todos vocês. Aliás, vão ser muito bem acolhidos em Havana. Tá? E uma coisa assim, unimos o útil ao agradável. Fazemos uma viagem turística e fazemos uma viagem também acadêmica. E o evento tem depois o certificado, como vocês veem aqui. O evento tem desfile de moda, apresentações de ballet, artísticas, é claro, debates, tudo. A gente tem que estudar, a gente tem que e tem também, é claro, né? Tem jantares, conhecemos Havana, praias fantásticas. Alguém já dirigiu ou andou num carro antigo, daqueles clássicos? Aqui? Já, aqui também. Como é a experiência? Pode contar? Como é a experiência andar num carro desses? É de outro mundo. Não é? É sinceramente algo diferente. É como entrar no túnel do tempo. Pensem vocês agora, pensem, num instante. Mar Caribe, sabe? Aquela vista assim, aquele azul que não existe, mas é. Não existe, mas existe. É. E de repente, sabe, a brisa. Você pode não ter cabelo que nem eu, mas mesmo assim você se sente despenteado. A brisa, tá? E de repente, aquela velocidade que te leva para outra época. Não é uma questão de velocidade, não. A velocidade que te transporta para outro espaço ecotemporal. Você lá. Bom, gente, é isso. Os convido a estar nesse evento aí, tá? E a discutir esses temas todos que agora acabamos de conversar. Alguma pergunta, alguma dúvida? Professor, a gente tem que Sim. só agradecer a sua presença, que a maioria, muitos deles trabalham, por isso que eu fiz o sinal para você, porque eu dormi, tudo bem. Bom, a gente só pode agradecer ao professor. Rio de Janeiro não é época de furacão em Cuba, né? Não tem furacão ali na região do Caribe, então é um bom tempo. Bem lembrado, professor. E os convido também a pesquisar comigo esses assuntos através, é claro, da professora, que é a orientadora. Professor, muito obrigado mais uma vez, que a gente inicia uma parceria, acho que todos, talvez tem outras questões, mas a gente combina aí num outro momento, com menos pressão desse momento de aula. Eu tenho um grupo de estudos pequenininho também, de repente a gente marca alguma coisa assim, mais informal,
além da visita ao Google, nós vamos aceitar